Bem-vindo ao Atlas Luminoso, podcast que mergulha capítulo a capítulo num romance sobre escrever, falhar e habitar a cidade como ficção. Inspirado por Levreiro, 13 vozes orbitam uma obra misteriosa em Balneário Camboriú. Literatura, sonho e espelhos. O episódio de hoje começa agora. Hoje a gente vai se aprofundar num trecho do capítulo Uma Leitora, de fato. A ideia é seguir a jornada da Beatriz, essa personagem, né, em Balneário Camboriú. Olhar para a insatisfação dela, o papel meio estranho da literatura na vida dela e um encontro que, bom, escala para um final bem chocante. Exato. E tem uma citação do Mário Levero que talvez ajude a gente a pensar nisso, né? Ele fala de uma dimensão ignorada da realidade. E que esses sujeitos extraordinários podem ter um lado meio sinistro ou ser totalmente sinistros. É algo para a gente ter em mente, eu acho, enquanto acompanha a Beatriz. Interessante isso, então vamos começar por ela. Quem é a Beatriz? O texto traz uns detalhes, né? 40 anos, baixinha, 1,42, ruiva e já mora em BC há 13 anos. Isso. Mora ali na rua 1500, divide apartamento, tem até vista para o Cristo Luz. E trabalha há quase 10 anos, né? 9 anos, numa loja de roupas no Balneário Shopping. Um emprego que parece sugar a energia dela. Dá para sentir isso forte no texto, uma sensação de estagnação, né? Ela mesma pensa, sem carreira, marido, dinheiro, filhos. Parece mais que ela está sobrevivendo do que vivendo, evoluindo. Exato. É um descontentamento bem profundo. Chega a ter uns pensamentos sobre dar um fim em tudo, mas falta coragem, o texto diz. A rotina dela é essa. Horas de trabalho, almoço lá pelas 2:30 da tarde, uns cochilos no estoque. Nossa, É, a única coisa que parece um pouco diferente é a equipe da loja, que é descrita como descolada. Talvez um respiro mínimo ali naquela rotina. Mas essa rotina toda pode ser já um sinal dessa dimensão ignorada que o livreiro fala, prestes a rachar. e é aí que a literatura entra de um jeito curioso, né? Quase um refúgio meio capenga. Ela lia Clarice Lispector. Que é uma autora densa, né? Talvez conversasse com a angústia dela. Pois é. E ela lia A Prestação, um pouquinho por dia, na livraria catarinense. Mas aí o livro some, e o atendente vem com aquela de, baixa um PDF. E a reação dela é interessante, ela insiste, sabe? Quer o livro físico. A polidez dela, o jeito de falar, talvez até pela leitura mesmo, contrasta com a situação ali. A frustração é clara, e aí, de repente... A virada. A virada. O atendente oferece um livro de graça. Atlas Luminoso. Disse que o autor deixou lá, financiado pela Lei de Incentivo à Cultura. Um detalhe que já diz algo, né? Sobre como a arte circula às vezes. E ela pega um exemplar. E com esse livro na mão, a noite dela muda completamente. Ela encontra a amiga, a Camis, ficam ali na Avenida Central observando o movimento. O texto fala em espaço lúdico total. É, aquela agitação toda de balneário, né? Muita gente se divertindo, mas talvez uma diversão meio superficial que acaba ecoando o vazio que a Beatriz sente. E aí rola o convite para uma festa, num apartamento lá na Barra Norte, 29 andar. Uma promessa de algo diferente, talvez. E na festa, a dinâmica vira de novo. A Cami some com o dono do AP, o Marcos, e a Beatriz fica meio solta ali, né? E acaba conhecendo o Leonel. Ah, o Leonel. É, a conexão é rápida, regada a uísque, e ele tem umas características que chamam a atenção. É nativo de IBC, coisa rara, e trabalha com literatura, revisor, consultor. Quando a Beatriz fala que adora ler, parece que cria um vínculo ali. E rola uma atração, né? Quase um beijo ali na sala mesmo, mas Mas a camisa aparece. bêbada, corta o clima total. Só que logo depois a Camille some de novo com o Marcos e aí, bom, o caminho fica livre para Beatriz e o Leonel procurarem o lugar mais reservado. A coisa começa a ficar extraordinária, como diria Levero. Hum. Eles vão para um quarto, a intimidade é intensa, rápida, quase febril assim, o álcool ajudando, claro. Ela mesma pensa depois, vamos rápido demais. E é nesse momento que... Que ela vai procurar um cigarro na mochila e o livro cai. O Atlas Luminoso. Não acredito. Que coincidência! E ele? Ele reconhece na hora, pergunta como ela conseguiu. Quando ela conta da livraria, ele ri e solta a bomba.
ele é o autor. Meu Deus! Parece coisa de filme, né? Ficção dentro da ficção. Imagina a cabeça dela. Totalmente. Ela fica fascinada, claro. A situação fica carregada. Talvez até com aquele potencial sinistro que o Levreiro mencionou pairando ali. E o que acontece depois é... É uma mistura muito louca e perigosa. Eles começam um jogo. Um jogo erótico envolvendo a leitura do livro. Ele recita trechos para ela lê enquanto ele a toca, é uísque, desejo e a própria literatura virando quase pele ali. Nossa! Ela entra meio num transe, sabe? Lendo em voz alta, andando pelo quarto. E aí eles vão pra sacada. E ali é como se a Beatriz atravessasse alguma coisa. Ela se pendura ali, de um jeito perigoso, encara ele e fala aquelas frases. Os finais às vezes acabam sem jeito. Às vezes é uma boa hora para morrer. Que pesado! Muito. E aí ela pede desculpas por ser previsível, joga o livro aos pés dele e se joga. A tal dimensão ignorada irrompe. De um jeito definitivo. Trágico. A cena final. O Leonel paralisado na sacada. Congelante, né? Ele ali, parado, a lua, o livro no chão, o copo de uísque na mão, um silêncio depois daquela vertigem toda. Então, tentando amarrar essa história toda, a gente vê a Beatriz sair daquela vida morna, né? Da insatisfação do dia a dia, para cair nesse encontro explosivo com o autor, com a obra dele. Um encontro que foi o gatilho para esse ato extremo. A literatura que parecia um refúgio acaba sendo central no fim dela. E aí a gente volta lá no livreiro, né? Aquela situação do começo. Talvez o encontro com o Leonel, e principalmente com o livro, o Atlas Luminoso, seja justamente a manifestação dessa dimensão ignorada. O sujeito extraordinário com seu lado fatal. A intensidade que ela talvez buscasse, a mistura da vida desgastada com a arte que a consome, o álcool dissolvendo as barreiras, tudo isso levou ela para um ponto sem retorno. Fica então essa questão para a gente pensar, né? O que essa narrativa tão forte, tão visceral, sugere sobre essa fronteira que às vezes a gente nem vê entre a ficção que nos absorve, as vidas que a gente tenta preencher de algum sentido e os abismos que podem surgir nessa busca talvez desesperada por intensidade ou por uma fuga.